Novela News, resumo de novelas. Nos tempos do imperador, capítulo 1. Dom Pedro e Teresa viajam com cientistas. Luísa enterra seu pai e reclama da presença dos coronéis Ambrósio e Eudoro. Tonico conversa com Nélio sobre a sua futura esposa. Luísa destrata Ambrósio e Eudoro. Jorge, Naim e alguns malês armam para invadir a fazenda de Ambrósio. Solano, filho do presidente do Paraguai, surpreende Pedro e pede para se casar com Isabel. Salustiano tenta defender Ambrósio de Jorge e acerta o coronel com um tiro. Tonico encontra o pai morto e Jagunço culpa Jorge. Durante sua fuga, Jorge é atingido por um tiro. Pilar foge de casa. Luiz afirma a Eugênio que não venderá a fazenda. Tonico sai à procura do suposto assassino de seu pai. Pilar encontra Jorge ferido. Leopoldina se esconde de Lourdes na taberna. Germana encontra a princesa, que se desespera e grita por socorro. Pedro avisa Teresa que colocará uma preceptora para preparar Isabel. Pilar salva a vida de Jorge e se encanta por ele. Tonico encontra um rastro e solta seus cães. Pilar e Jorge são encontrados por um jagunço. Nos tempos do imperador, capítulo 2. Luísa impede seu jagunço de atirar em Pilar e Jorge. Tonico encontra Naim e o questiona sobre o paradeiro de Jorge. Quinzinho e Clementina salvam Leopoldina de Germana. Eugênio alerta Luísa do ataque à fazenda de Ambrósio. Eudoro diz a Tonico que Jorge está escondido na fazenda de Luísa. Pilar consegue pegar a balsa para Salvador. Jorge sonha com Pilar. Luísa recebe a carta do imperador. Teresa reclama de seu casamento com Celestina. Tonico aparece na fazenda de Luísa. Jorge conta o que aconteceu para Candessa, que decide mantê-lo em sua casa. Tonico chora junto ao corpo de Ambrósio. Eudoro pressiona Dolores para saber o paradeiro da irmã. Pilar consegue fazer o exame na faculdade de medicina. Jorge descobre o paradeiro de Mariana. Pedro decide voltar para o Rio de Janeiro e Teresa se preocupa. Tonico lança sua candidatura durante o velório de Ambrósio. Eudoro invade a faculdade de medicina e Pilar se desespera. Nos tempos do imperador, capítulo 3. Eudoro tira Pilar da faculdade. Tonico reclama de não ter recebido o apoio dos coronéis. Teresa contraria Pedro e guarda um artefato que encontrou durante a viagem. Luísa alforria todas as crianças nascidas em sua fazenda. Eugênio questiona Jorge sobre a invasão à fazenda de Ambrósio. Eudoro tenta obrigar Pilar a ficar noiva, mas ela enfrenta Tonico. Luísa convida Jorge para ir com ela ao Rio de Janeiro. Licurgo e Germana pegam o dinheiro de Quinzinho. Eugênio repreende Luísa por alforriar e mudar o nome de Jorge. Pedro e Teresa chegam ao palácio. Pilar procura por notícias de Jorge. Samuel confunde uma moça com Pilar e acaba sendo detido por um policial. Luísa e Pedro se encontram e se encantam um pelo outro. Nos tempos do imperador, capítulo 4. Teresa e Eugênio não reparam na troca de olhares entre Pedro e Luísa. Eudoro desconfia do comportamento de Pilar. Olo impede Samuel de ser preso por Borges. Licurgo e Germana se disfarçam para enganar Quinzinho e Clemência. Pilar arma com Cosme sua fuga. Pedro escreve elogios sobre a Condessa em seu diário. Eudoro impede Pilar de fugir da fazenda. Olo apresenta Samuel para sua filha Zaila. Teresa fala com Celestina sobre a Condessa de Barral. Pedro se insinua para Luísa. Nais ajuda Pilar a se arrumar para o casamento. Eudoro tenta convencer Floriano a apoiar a candidatura de Tonico. Samuel descobre uma pista sobre Mariana. Pilar obriga Naisa a tomar seu lugar no casamento e foge da fazenda. Nos tempos do imperador, capítulo 5. Tonico expulsa todos os convidados do casamento. Cândida e Olo convidam Samuel para morar com eles.
Luísa conhece Isabel e Leopoldina e Pedro se encanta ainda mais pela condessa. Tonico exige se casar com Dolores para acertar as desfeitas de Pilar e Eudoro fica perturbado. Samuel consegue um trabalho na cidade. Tonico garante a Nélio que será eleito como deputado. Eudoro manda queimar tudo que era de Pilar e Dolores se desespera. Teresa não gosta das novas regras impostas por Luísa. Licurgo e Germana pensam em como impedir Quinzinho de acabar com sua taberna. Luísa conversa com Eugênio sobre seus planos para a família real. Pilar chega à casa de Luísa e encontra Samuel. Nos tempos do imperador, capítulo 6, Pilar e Samuel conversam. Tonico comenta com Eudoro que surpreenderá os coronéis. Pedro e Teresa pensam nos filhos que perderam. Quinzinho procura o dinheiro do empréstimo que Licurgo e Germana enterraram na taberna. Luísa contrata Pilar para cuidar de seu filho e Samuel fica radiante. Pedro descobre que Teresa trouxe artefatos da viagem que fizeram. Baltazar esconde um homem escravizado que fugiu. Tonico finge vingar a morte de seu pai para os coronéis, mas Floriano desconfia. Pilar questiona Samuel sobre Jorge. Luísa admira Pedro. Floriano surpreende Tonico e anuncia que sua candidatura será apoiada pelos coronéis. Pedro tenta seduzir Luísa. Com a ajuda de Guedo, Samuel surpreende Pilar e os dois se beijam.